Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aqui a falar sobre os problemas de contagem. Então, aqui nós vamos resolver alguns probleminhas para abrir aí o leque de opções para vocês e para ajudar também na resolução dos exercícios, tá? Não esqueçam de fazer a leitura do livro, lá das páginas 230 e 231, e realizar os exercícios do 1 ao 6, lá da página 231. Então, vamos começar aqui, pessoal. Eu quero calcular quantos são os anagramas da palavra meu. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é um anagrama. Então, os anagramas são as diferentes maneiras de ordenar as letras de uma palavra que pode ter sentido ou não. Então, imaginei assim, você tem uma palavra, você vai reorganizar as letras dessa palavra e isso são anagramas, tá? E pode ter sentido ou não. Então, na palavra meu, eu consigo escrever quantos outros anagramas utilizando essas letras M, E e U. Então, vamos observar aqui o processo para a gente entender bem certinho, para depois vocês resolverem os exercícios. Então, observem aqui. Meu. Então, eu começo com a palavra do jeito que ela está. É uma escrita, é uma opção. Meu. Pronto. Mas eu posso escrever também M-U-E. Então, eu reorganizei a letra E e a letra U, mas o M eu deixei mantido ali na frente, correto? Outra opção de anagrama é o quê? Mantendo a letra E lá na frente e reordenando o U e o M. E eu posso fazer assim também. Mantenho o E e reordeno o M e o U. Outra letra que ficou faltando deixar lá na frente isoladinha, a letra U. Então, a letra U eu posso escrever o anagrama, né? Começando com a letra U, U-E-M, ou eu posso fazer U-M-E. Assim, eu consegui contemplar todos os anagramas possíveis? Sim. O que eu fiz aqui? Para cada caso, eu fixei uma letra e reorganizei as outras duas, né? E assim eu obtive ao todo quantos anagramas? Obtive 6 anagramas. Então, com a palavra meu, que tem 3 letras, eu consigo escrever 6 anagramas diferentes. Mas agora eu pergunto para vocês, e quando essa palavra tiver mais letras, né? Uma palavra com 5 letras, com 6 letras, será que eu vou descrever todas as opções toda vez? Não, pessoal, nós temos que generalizar uma forma de resolver esse problema. E como que a gente vai fazer isso? Então, observem o seguinte aqui com a prof. Lembram lá da aula anterior, do princípio fundamental da contagem, que a gente multiplicava o número de opções para cada decisão a ser tomada? É o mesmo raciocínio aqui. A palavra meu tem 3 letras, então eu tenho 3 decisões a serem tomadas, 3 opções, 3 campos a serem preenchidos, né? Então, eu tenho 3 lugares a serem preenchidos. Então, eu posso pensar assim, que para a primeira letra, eu tenho quantas opções diferentes? Eu tenho 3 opções, né? Para a primeira letra, para a primeira posição, eu posso colocar 3 opções, ó. Poderia ser o M, o E ou o U. Então, 3 opções. Por isso, o 3 aqui na frente. Para a segunda posição, que seria a segunda letra, eu já não tenho mais 3 opções. Por quê? Quando eu escrevo fixo a primeira letra, me sobra quantas letras diferentes? Quantas letras? Quantas opções? Me sobram 2. Por isso que para a segunda posição vai o número 2. E para a terceira posição é a quantidade de letras que me sobra. Então, quando eu fixo a primeira, escrevo a segunda para a terceira opção, me resta apenas uma letra. Então, eu multiplico o número de opções ali. Então, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Totalizando assim, 6 anagramas. Então, vamos imaginar, se eu tivesse, por exemplo, uma palavra com 4 letras, quantos seriam os anagramas? Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando o resultado dessa multiplicação. Até aqui tudo bem? Então, vamos para frente? Então, agora aqui, pessoal, eu quero calcular quantos são os anagramas da palavra menta. Então, a primeira coisa,
eu tenho que identificar quantas letras essa palavra menta possui. Então, a palavra menta possui 5 letras, né? M, E, N, T e A, 5 letrinhas. Então, aqui nós não vamos fazer como lá para a palavra meu, descrever todas as opções, porque o número vai ficar um pouco maior. Então, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Como são 5 letras, eu tenho 5 espaços a serem preenchidos, né? 5 posições a serem preenchidas. Para a primeira posição, eu tenho quantas letras possíveis? Eu tenho 5 letras possíveis, então eu posso colocar 5 opções ali para a primeira. Quando eu coloco dessas 5 opções, né? Uma delas, fixo ali a primeira. Para a segunda posição, eu vou ter quantas opções possíveis? Eu não vou ter mais 5, eu vou ter apenas 4, né? Para a terceira posição, para a terceira letra, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3. Para a quarta, eu tenho 2. E para a última, eu vou ter uma letra apenas, uma única opção. Então, quantos são os anagramas? É a multiplicação de tudo isso que nos dá todas as opções possíveis, né? Todas as ramificações lá da nossa árvore, se a gente fosse fazer. Então, multiplicando aqui, nós temos 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 é fácil. É quanto? 120. E assim totaliza, então, 120 anagramas da palavra menta, que possui 5 letrinhas. Ok? Vamos para o próximo. Vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. E novamente eu quero descobrir quantos são os anagramas da palavra menta, porém aqui eu tenho uma restrição. Eu quero que todos esses anagramas comecem com a letra M. Então, como será que nós vamos proceder aí nessa resolução? Então, primeiro de tudo, nós temos quantos espaços a serem preenchidos, quantas decisões a serem tomadas? São 5, né? Porque a palavra menta tem 5 letras. Só que agora nós temos que restringir a nossa primeira letra. Por quê? Esses anagramas precisam começar com a letra M. Então, isso significa que para a primeira posição do nosso anagrama só vai ter uma única opção, por causa do motivo de começar com a letra M. Por isso, ali na primeira posição, a gente fala que tem uma opção. Agora, para a segunda opção, para a segunda posição, nós vamos ter quantas letras disponíveis? Se eu já fixei uma, me sobram quantas letras? 4. Então, para a segunda posição, são 4 letras. Para a terceira posição, me sobram 3. Para a quarta posição, me sobram 2. E para a última posição, me sobra apenas uma letra. E assim, a quantidade total de anagramas vai ser o produto de todas essas opções aí. Fazendo, então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Totalizando assim, então, 24 anagramas. Beleza? E agora aqui, pessoal, nesse outro problema que envolve aí o princípio fundamental da contagem, eu quero calcular o número de anagramas da palavra menta ainda, mas esses anagramas precisam começar com uma vogal e terminar com uma consoante. Então, aqui a restrição aumentou agora de 1 para 2 restrições comparado ao anterior. Então, eu tenho 2 restrições aqui. Então, precisamos ter muito mais atenção. Novamente, a palavra menta tem 5 letras. Então, nós temos que preencher 5 espaços. Observem aqui que a prof está fazendo esses risquinhos. Isso é bem importante também para vocês fazerem no papel, desenvolverem, para vocês não se perderem. Cada risquinho desse é como se fosse uma decisão a ser tomada. Então, faça os risquinhos para você saber exatamente, né, as quantidades ali que você vai ter que pôr e depois colocar o número de opções para cada posição. Vai ajudar bastante vocês. Então, vamos lá. Então, como nós temos aqui 2 restrições, vamos colocar as restrições para a gente conseguir desenvolver o problema. Qual é a primeira restrição? Esse anagrama ele tem que começar com uma vogal. Então, nós temos que identificar na palavra menta
quantas vogais existem, porque ele tem que começar com uma vogal. Mas quantas vogais a gente tem aí na palavra menta? Nós temos duas vogais, né? A letra E e a letra A. Então, para a primeira posição, nós temos duas opções, correto? Não é uma só, porque são duas vogais. Então, nós podemos tanto começar com a letra E, quanto começar com a letra A, por isso duas opções. A outra restrição que nós temos é para a última letra, né? Tem que terminar com uma consoante. Quantas consoantes tem na palavra menta? São 3 consoantes, o M, o N e o T. Então, na última posição, nós vamos colocar 3 opções, observem lá. Então, para a última posição, nós temos 3 opções que são das consoantes. Sobraram esses 3 espaços, e é aí que nós vamos completar. Aqui já está aparecendo 3, 2 e 1, mas vamos entender o porquê. Então, primeiro nós colocamos as restrições que foram dadas, depois a gente preenche o que falta. Então, essas 3 decisões aqui do meio, então a gente tem que pensar assim: quando eu já coloquei, entre aspas, a primeira letra e a segunda, eu já utilizei 2 letras. Então, me sobraram quantas letras da palavra menta? 3. Então, aqui para a segunda opção, eu tenho 3 letras. Na terceira posição, eu tenho somente 2. E na quarta posição, eu tenho somente uma letra. Então, o produto de tudo isso vai me dar a quantidade de anagramas que respeita essa restrição, ok? Então, multiplicando aqui, nós temos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. E 12 vezes 3, 36 anagramas, pessoal. Então, é o seguinte, essa nossa aula vai ser um pouquinho mais extensa. Então, para nós não nos delongarmos aqui, nós vamos dividir em 2 partes, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira parte. Qualquer dúvida que tenha ficado até agora, anotem para que vocês não esqueçam de perguntar depois para a prof. E nós daremos continuidade lá na parte 2, ok? Combinado? Então, até daqui a pouco.